O ex-procurador, o Marcelo Miller, suspeito de atuar como agente duplo, afirmou à Polícia Federal que apenas fez reparos linguísticos e gramaticais no esboço do anexo de delação que foi apresentado a ele por Ricardo Saldi, diretor de Relações Institucionais do Grupo JBS. Em depoimento, o ex-procurador disse que Saldi mostrou os documentos em meados de março e pediu que ele emitisse opinião sobre a adequação do texto. E aos investigadores, viu, o Andreasa, começo com você, o Miller afirma ter ajudado com ajustes, né, com esses ajustes, mas negou ter orientado o executivo a redigir o documento específico sobre o acordo, o tão falado, falamos muito aqui, o tão falado acordo de delação. Vai lá, Andreasa. Ele está mentindo, tá? Marcelo Miller, mentiroso. Eu tive o trabalho de reunir toda a pesquisa que eu tinha feito para artigo aqui para o trabalho, para a rádio mesmo, a minha papelada, e montei aqui o cronograma da atuação paralela do Marcelo Miller. Vocês vão me dar um tempinho para eu apresentar isso, né? Para a atuação dele de dublê de procurador e de advogado da JBS. No dia 23 de fevereiro, tá? O Marcelo Miller informou ao Janot e ao Pelela, o chefe de gabinete do Janot, que deixaria o Ministério Público para trabalhar na iniciativa privada. Né? Para trabalhar, aliás, no escritório, de que tanto falamos aqui, especializado em acordos de leniência, né? Que tinha a holding JF como cliente. Só que nessa ocasião, 23 de fevereiro, ele pede para o Janot, e o Janot concorda, para só ser desligado em 5 de abril, hein? Nós estamos em 23 de fevereiro, depois das férias, né? Com isso, com esse arranjo, entre salário, bônus e cláusulas de sucesso, ele teria R$110 mil de salário, né? Nesse período em que ele pôde exercer a função para somar as férias, etc. e tal. O salário médio dele é 35 mil, que já não está nada mal, né? Acontece, Patrick Santos, que nesse momento, 23 de fevereiro, ele já estava trabalhando informalmente para o escritório, especificamente no caso da JF. Aliás, o Marcelo Madureira fez referência à reportagem da Consuelo Diegues na Piauí sobre a história desse acordo. Eu fui ler, realmente é memorável, é um trabalho brilhante, precisa ser lido, é primoroso. Nessa ocasião, quando ele foi avisar ao Janot que sairia e pedir esse prazo, ele já tinha almoçado, o Marcelo Miller, na casa do Joesley Batista. Olha a gravidade disso. No dia 6 de março, ele ainda era procurador, portanto, esteve na sede da JBS e participou da assinatura de contrato, ele participou da assinatura do contrato de assessoramento do escritório com o grupo. Mas não foi só isso, o escândalo é maior. Ele ajudou, e há depoimentos a esse respeito, ajudou os donos da JBS a formatar a própria delação. No dia 7 de março, o dia seguinte dessa reunião na sede da JBS, Joesley gravou o Temer. No dia 5 de abril, portanto, já estava gravado, mas não era público ainda, ele se desligou oficialmente do Ministério Público e viajou para os Estados Unidos para tratar do acordo de leniência da JF com o Departamento de Justiça americano. E, evidentemente, que as passagens dele não foram compradas nesse dia, né? No dia do seu desligamento oficial. Foram compradas antes. O resto a gente já sabe. Janot pediu e Fachin autorizou que se derrubasse, que tentasse derrubar um presidente, que se trata disso, o Fachin deu o aval com base na palavra exclusiva de um delator, um criminoso do Joesley Batista, a partir de fitas que não haviam sido periciadas. Essa é a história do Marcelo Miller, e esse blá 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 de gramático agora. Essa é a história do comprometimento dele como dublê de procurador e advogado. Situação complicada mesmo. O negócio é o seguinte, se eles queriam alguém para ajudar com a gramática, e tá aí alguma coisa que aqueles irmãos Batista precisam, né? Tantos outros. Mais do que o advogado, eles precisam muito de um professor de gramática. Eu sugiro contratar o professor Pasquale ou outros aí do tipo, se eles tiverem estômago para trabalhar com essa gente. Não me consta que o Marcelo Miller seja nenhum douto na língua materna, língua pátria. Então isso aí é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi. Ela pode competir em termos de disfarçatez com aquela do Arruda, de que o dinheiro que ele estava discutindo era para os panetones no fim do ano, né? Naquela época do mensalão do DEM, e outras tantas pataquadas que a gente é obrigado a ouvir. A cronologia já estava clara, né? Quando vieram à tona aqueles áudios
que são de antes da delação, já ficava claro que ele estava atuando. Ah, Marcelo Miller disse, Marcelo Miller falou isso, falou aquilo, falou que já falou com esse, falou com aquele. E isso já está evidenciado, vai ficar mais claro ainda quando forem feitas as investigações, porque agora os caras estão presos, né? Eles vão ter que falar o que eles omitiram até agora. Então, enfim, lamentável, é só para dar risada mesmo. Marcelo Madureira. Esse é mais um episódio que vai para a coleção nacional de cinismo. Eu acho que no Brasil a gente devia abrir um museu do cinismo, que seria atualizado diariamente, porque o que a gente viu, por exemplo, ontem no Senado foi um espetáculo de cinismo. Essa declaração aí do Marcelo Miller ter feito correção de texto é cinismo. Eu acho que no Brasil, uma das piores coisas que a gente tenha desenvolvido, né, que ele conseguiu desenvolver, é a arte do cinismo, né, principalmente dos detentores do poder desse país. As pessoas são cínicas, né, elas mentem com a maior cara de pau, com a maior convicção. Isso o que é pior, pessoal, é que isso vai impregnando a sociedade toda. Hoje a prática do cinismo, mais do que o futebol, mais do que o jogo do truco, é talvez a coisa que mais se pratica no Brasil. Quando você vai no reclamar numa empresa, quando você vai fazer valer seus direitos, o interlocutor, o cinismo é campeão. É impressionante, né? Muito mais do que o Neymar. Nós temos que nós temos que eleger quem é o campeão nacional de cinismo. Na minha opinião, o atual é o Lula, né? Mas a competição é grande, é impressionante. Ô, Reginaldo, vamos... o Andreasa chamou? Vai lá, Andreasa. Só para dizer o seguinte, que também tem um padrão na atuação do Marcelo Miller, não é exclusivamente no caso da JBS. Ele esteve na linha de frente das delações do Sérgio Machado e do Nestor Severo. E qual é o padrão? Em ambos, esses sujeitos gravaram interlocutores. Vocês se lembram, a Vera chamou atenção aqui no programa, que no caso do Severo, o filho dele se contradiz e chega a dizer em determinado momento que foi orientado pela PGR sobre como delatar. Então há um padrão de participação, de interferência desse procurador Marcelo Miller na atuação de delatores, sobretudo com material gravado ilegal.